Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse aqui é o SOS Literatura e hoje nós vamos falar sobre o concretismo. Bom, uma introdução. O concretismo ele começou no final da década de 1950 até os dias atuais. E a poesia caracteriza-se por ser uma proposta inovadora da linguagem poética que se estende até da música à cultura popular. Então, assim, ela começou a se diferenciar do que estava sendo feito. E ela foi bem inovadora, como vocês podem ver aqui nas imagens aqui do lado. É uma poesia bem diferente mesmo do que estava sendo feito. Ela não seguia mais aquilo que era um padrão de ser uma poesia escrita e tudo certinho, bonitinho. Não era mais assim. Bom, o concretismo ele foi um movimento brasileiro que surgiu oficialmente no ano de 1956 aqui em São Paulo, a partir da Exposição Nacional de Arte Concreta. E ela teve como proposta o poema objeto. O concretismo é considerado o movimento mais controverso de poesia vanguardista brasileira. Aqui no canto eu coloquei o cartaz que foi usado para divulgar a Exposição Nacional de Arte Concreta, está escrito Artes Visuais, Poesia, Museu de Arte Moderna, de 4 a 18 de dezembro. Bom, o grupo Noigrandes, eu não sei se é assim que pronuncia, ele foi liderado por Décio Pignatari, também não sei se é assim que pronuncia, e os irmãos Augusto e Haroldo de Campos. E eles foram representantes da proposta concretista, que tinham como objetivo confrontar a produção poética de 1945, que era apontada pelo grupo como uma poesia subjetiva, incapaz de expressar a nova realidade gerada pela industrialização. Então, como sempre, o que estava acontecendo no mundo era refletido no novo movimento literário que surgia. Então, aquilo que estava sendo falado antes já não estava fazendo mais sentido com o que estava acontecendo no mundo. Então, eles se juntaram e então surgiu o concretismo. Suas características eram a eliminação do verso tradicional, principalmente mediante a eliminação dos laços sintáticos, preposições, conjunções, pronomes, etc. O objetivo era a produção de uma poesia objetica concreta, produzida basicamente por substantivos e verbos. Então, era algo bem direto. Uso de linguagem necessariamente sintética, dinâmica e equivalente à sociedade industrial. Então, eles queriam mostrar o que estava acontecendo naquela época. Então, as coisas naquela época eram muito rápidas. Ou seja, que utilizavam uma comunicação mais rápida naquela época. Então, tudo estava acontecendo muito rápido, então não tinha muito sentido daquela poesia ser aquilo tão rebuscado e, nossa, enorme, sabe? Era algo mais. Tinha uma outra palavra que eu ia falar, mas enfim, direto. Utilização de paronomásias com tonalidade semelhante, neologismos, estrangeirismos, separação de prefixos e sufixos, repetições de determinados morfemas, valorização da palavra solta, som, forma visual, carga semântica, que se fragmenta e se recompõe na página. Ou seja, tem muita repetição de palavras, tem muitos sons que são iguais. Eu vou mostrar um poema logo mais para vocês. E ele tem muita repetição de palavras, e às vezes a palavra não é nem igual, mas o som dela é igual. Então, eles utilizam de tudo isso. A transformação do poema em objeto visual. Então, eles estavam preocupados com aquilo que as pessoas iam ver no poema. Então, e por isso que ele era considerado um poema objeto. Porque quando as pessoas olhassem, elas iriam identificar algo que eles queriam passar com aquele poema. Não só o que estava escrito no poema, mas o visual dele era muito importante, por isso que era um poema objeto. Valendo-se do espaço gráfico como agente estrutural. Então, todo aquele espaço também do poema fazia parte. Usando espaços em brancos, recursos tipográficos, entre outros.
Em função disso, o poema, além de lido, é visto. Então, como eu falei, é muito importante que as pessoas soubessem disso, de que o poema, ele, além de ser lido, ele era visto. Por isso era um poema objeto. Um exemplo dessas características que eu falei, a gente pode ver no poema Terra, de Décio Pignatari, não sei. Como vocês podem ver nesse poema, gente, é uma palavra só que está sendo utilizada. Então, terra. Então, ele foi colocando essa palavra no poema inteiro. Então, quando vocês olham, vocês já identificam que tem um espaço aqui, uma reta. E ele foi construindo desse jeito como uma única palavra. Então, como vocês podem ver, assim que vocês olham, vocês já identificam. E vocês podem ver essa disposição da palavra terra no poema inteiro, né? Então, é bem interessante. O Augusto de Campos, ele utiliza de recursos visuais no poema em que um ovo desenha a si mesmo e o seu significado. Então, está escrito ovo, novelho, no ovo, novelho. Não, falei errado. Ovo, novelo, novo, novelho, o filho em folhos, nas jaulas dos joelhos. Implante, em fonte, feto, feito. Dentro do centro. Então, quando você já olha para o poema, você já identifica uma forma nele e você vê que tem sons parecidos. Então, ovo, novelho, novelo, velho, cadê? Velho, folhos, joelhos. Então, tem muito O, tem muito N, tem muito Lho, tem muitos sons parecidos, que era essa justamente a proposta. E, para bater de frente ali com o concretismo, surgiu o neoconcretismo, então o novo concretismo, que não concordava com as ideias do concretismo. Esse novo movimento surgiu no final da década de 50, no Rio de Janeiro, e foi uma reação oposta ao movimento que estava sendo criado lá em São Paulo. Então tinha esse pessoal do Rio de Janeiro e o pessoal de São Paulo que não estava dando muito certo ali, eles não concordavam, as ideias não se batiam. E com isso, o Manifesto Neoconcretista foi publicado num suplemento dominical do Jornal do Brasil no dia 23 de março de 1959. Os neoconcretistas, eles acreditavam que a arte não podia ser considerada como um mero objeto, como estava sendo considerada pelo pessoal de São Paulo, no concretismo, de forma que, para eles, a expressividade estava acima da forma. Então, não importava mais a forma do poema, mas o poema em si. Então, não era mais um poema objeto. E, para tanto, eles criticavam a tendência racional, positivista, dogmática e técnico-científica do concretismo ortodoxo paulista. E nesse período, de 1959 até 1961, os artistas que mais se destacaram e participaram da primeira exposição de arte neoconcreta foram Ferreira Goulart, Lígia Clark, Reinaldo Jardim e muitos outros. E resumo as ideias dos autores neoconcretas, meu Deus, acho que falei certo. A Lígia Papi acrescentou: nós nos separamos do grupo concreto de São Paulo porque eles queriam criar um projeto de 10 anos de trabalho para o futuro. O grupo do Rio achou que era racionalismo demais. Nós queríamos trabalhar com a intuição mais soltos. Aí aqui tem um poema do neoconcretismo, algo mais sutil, não mais como um poema objeto, mas ainda com as mesmas ideias. Então, como vocês podem ver, tem as mesmas palavras aqui. E é isso, gente. Aqui estão as minhas referências. Eu espero que vocês tenham entendido. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, SOS Literatura, e de fazer as questões que estão aqui embaixo, tá bom? Um beijo e até mais!